Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos resolver alguns exercícios envolvendo o MMC. O primeiro exercício é muito simples e envolve simplesmente a determinação do MMC entre 8, 12 e 30. Para determinar o MMC nesse caso, vamos escrever os números 8, 12 e 30 separados por vírgula e vamos acrescentar uma reta vertical. O primeiro passo na determinação do MMC é encontrar o menor número primo, que é divisor de um desses três números. Como observamos que os três são pares, podemos afirmar que o 2 é um divisor, então vamos escrever aqui o 2. Agora dividiremos o 8 por 2, já que 8 é par, o resultado é 4. Dividamos também o 12 por 2, porque 12 também é par, obtemos assim 6, e 30, que também é par, dividido por 2 dá 15. Muito bem, então executamos o primeiro passo da obtenção do MMC. No segundo passo, continuaremos tentando dividir algum desses números por 2 e reparamos que 4 e 6 são pares, então a divisão por 2 é permitida para ao menos um dos números. Dividindo 4 por 2 nós obtemos 2, dividindo 6 por 2 nós obtemos 3, e nós descobrimos que 15 não é divisível por 2, então nesse caso nós simplesmente copiamos o número 15 aqui. Vamos continuar o nosso processo e, como ainda há um número que é divisível por 2, escreveremos 2 do lado direito. Agora, o 2 dividido por 2 dá 1. 3 não é divisível por 2, então copiamos o 3. 15 também não é divisível por 2, então copiamos o 15. Esse número 1 já não consideraremos mais, trabalharemos a partir de agora só com os números 13 e 15. Como nenhum desses dois números é divisível por 2, tentaremos o próximo número primo, que é 3. Muito bem, já sabemos que o 3 é divisível por 3, então podemos escrever o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. 15 também é divisível por 3. Dividindo 15 por 3, nós obtemos 5. E esse 1 que estava aqui na frente, eu simplesmente copio. Agora, vou esquecer esses dois valores que são iguais a 1 e vou trabalhar só com o 5. O 5 não é divisível por 3, mas é divisível pelo próximo número primo, que é 5. Aí copio o número 1 que aparece aqui, copio o número 1 que aparece aqui e dividindo 5 por 5 eu obtenho 1 também. Agora, como eu obtive três números iguais a 1, eu encerro a minha obtenção do MMC, que vai corresponder ao produto desses fatores aqui. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 5, 120. 120, portanto, é o mínimo múltiplo comum entre 8, 12 e 30. Tentemos agora resolver um problema no qual precisamos usar o MMC para efetuar a soma ou a subtração de frações. Eu deixarei o primeiro exercício aqui de fora e resolverei só o segundo. Há duas maneiras práticas para se resolver o segundo exercício. A primeira delas consiste em colocar em evidência o sinal negativo. Sabemos que menos 5 sobre 12 menos 5 sobre 8 é a mesma coisa que menos, imaginem que há um menos 1 vezes 5 dozeavos aqui, e também um menos 1 vezes 5 oitavos aqui. Então, nós teríamos um menos 1, que eu vou representar só pelo sinal de menos, que multiplica, entre parênteses, 5 dozeavos mais 5 oitavos. Então, poderíamos efetuar a soma de 5 dozeavos com 5 oitavos e depois trocar o sinal. Mas não farei assim. Farei do jeito padrão. Nós queremos calcular a diferença entre essas duas frações. Para isso, precisamos, em primeiro lugar, obter um mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Vamos escrever aqui os números 12 e 8 separados por uma vírgula. E vamos colocar uma barra vertical. O menor número primo que é divisor de 12 ou 8 é o 2. E, na verdade, o 2 é divisor desses dois números, já que ambos são pares. Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4. De novo, continuo tendo dois números pares, então posso pôr o 2 aqui. 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Como há ainda um número par, eu coloco 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Esse 3 não é divisível por 2, eu copio 3. Agora que esse número aqui é 1, eu vou desprezá-lo e vou considerar só o número 3. O primeiro número
primo pelo qual 3 é divisível é ele mesmo, então vou colocar o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1, copio esse 1 que está aqui, e agora que nós obtivemos dois números iguais a 1, damos por encerrada a nossa fatoração. Isso significa que o mínimo múltiplo comum entre 12 e 8 é 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 8, 24. Muito bem, agora que encontramos o mínimo múltiplo comum, vamos dividir 24 por este denominador aqui. 12, isso vai dar 2. E vamos dividir 24 por esse denominador aqui. 24 dividido por 8, que dá 3. Então, agora nós vamos pegar a primeira fração, que é menos 5 dozeavos, e vamos multiplicar e dividir pelo 2. E deste produto, vamos subtrair a segunda fração, multiplicado por este valor aqui, tanto no numerador como no denominador. Assim, obtemos menos aqui na frente, 2 vezes 5, 10, sobre 24, menos 3 vezes 5, 15, sobre 24. Agora que temos duas frações com o mesmo denominador, podemos manter o denominador e operar só com os numeradores. Então, teremos menos 10, menos 15, menos 10 menos 15 vai dar menos 25, dividido por 24, que é a diferença que procurávamos. Temos aqui um exercício muito divertido envolvendo o MMC. Nesse caso, dois ônibus chegaram a um ponto de ônibus exatamente no mesmo horário e sabemos que o primeiro passa a cada 18 minutos, enquanto o segundo demora 30 minutos para voltar a esse ponto de ônibus. E o que nós desejamos saber é depois de quantos minutos esses dois ônibus voltarão a se encontrar nesse ponto no mesmo instante. Pois bem, se o primeiro ônibus passa no ponto a cada 18 minutos, significa que o primeiro ônibus passou no ponto no instante 0 minutos, vai passar de novo depois de 18 e vai passar 18 minutos depois desse daqui, ou seja, após 36 minutos e assim sucessivamente. Por sua vez, o segundo ônibus chegou no ponto no instante 0 minutos, vai chegar de novo no instante 30, depois vai chegar de novo no instante 60 e assim sucessivamente. E o que nós desejamos descobrir é em que instante eles voltarão a chegar juntos neste ponto. E esse instante é justamente o mínimo múltiplo comum entre 18 e 30, já que o instante de chegada de cada ônibus é um múltiplo de 18 no caso do primeiro e de 30 no caso do segundo ônibus. Encontremos então um mínimo múltiplo comum entre 18 e 30. Vamos escrever 18 e 30, traçar uma reta vertical comprida aqui. Esses dois números são pares, os dois são divisíveis por 2, então vou colocar um 2 aqui. O 18 dividido por 2 dá 9, 30 dividido por 2 dá 15. Pronto, agora os dois números são ímpares, o que quer dizer que nenhum é divisível por 2. Vejamos se algum deles é divisível por 3. Já percebemos que 9 é divisível por 3, então podemos colocar um 3 aqui. 9 dividido por 3 dá 3, vamos escrever 3. E 15 também é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, desses dois números, o primeiro é divisível por 3, vou escrever um 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. O número 5 não é divisível por 3, então vou copiá-lo. Como eu obtive esse número 1, vou esquecê-lo daqui para frente, vai se manter. E vou pegar esse 5 e vou tentar dividir, não dá para dividir por 3, o próximo número primo é o próprio 5. 5 é divisível por 5, então eu posso colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Encerro o meu processo de obtenção do MMC. O resultado desejado é 2 vezes 3, vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 5 dá 180 dividido por 2, que é 90.
Então, os dois ônibus voltarão a chegar ao mesmo momento no ponto, exatamente após 90 minutos. Nosso último exercício, que envolve soma e subtração de frações com denominadores diferentes, é bem mais complexo que os anteriores. Nesse problema, o personagem se chama João e João gastou 1/3 de todo o dinheiro que possuía com o ingresso de cinema. Depois do dinheiro que restou, ele gastou 1/4 comprando pipoca e nós desejamos saber que fração de seu dinheiro João gastou com a pipoca e qual fração sobrou depois desses dois gastos. Vamos supor, então, que o valor total que João possuía era igual a 1. Então, João tinha todo o seu dinheiro, que correspondia a 1, e desse dinheiro ele gastou 1/3 comprando ingresso de cinema. O dinheiro que sobrou depois desse gasto corresponde a 1 menos 1/3. Para efetuarmos essa subtração, a gente pode considerar, por simplicidade, que temos 1 sobre 1 menos 1/3. Pois bem, aqui temos duas frações com denominadores diferentes. E para efetuar essa subtração, nós vamos considerar o MMC entre 1 e 3. Naturalmente, esse MMC é 3. Então, nós vamos escrever essa diferença de um jeito simples, escrevendo 1 sobre 1 e multiplicando em cima e embaixo por 3. Fiz isso com a primeira fração, de tal maneira que essa primeira fração tivesse como denominador o número 3. E a segunda fração vou manter como está, que é 1/3. Vejam então que aqui eu tenho 3/3 menos 1/3. Agora que eu tenho duas frações com denominadores iguais, para efetuar a diferença, basta pegar o primeiro numerador e dele subtrair o segundo e dividir o resultado pelo denominador, que é comum. Isso vai nos fornecer 3 menos 1, 2 sobre 3. Esse aqui é o dinheiro que sobrou depois de João comprar o ingresso do cinema. Pois bem, desse dinheiro que sobrou, ele gastou 1/4 comprando pipoca. Então, ele possuía 2/3 do valor original e gastou 1/4 comprando pipoca. O valor que ele gastou comprando pipoca é o produto do valor que havia sobrado depois da compra do ingresso por 1/4. Para efetuarmos esse produto, sabemos que é preciso calcular o produto dos numeradores, 2 vezes 1 dá 2, e dividir isso pelo produto dos denominadores. 3 vezes 4, 12. Então, sobrou 2 dozeavos, o que, simplificando, vamos dividir o numerador e o denominador por 2, simplificando dá 1/6. Esse 1/6, então, é a fração do dinheiro total de João que ele gastou com a pipoca. Pois bem, agora desejamos saber qual foi a fração do dinheiro de João que sobrou depois dos dois gastos. João tinha 2/3 depois do primeiro gasto e ele gastou ainda 1/6 com a pipoca. Vou escrever aqui a resolução e deixarei como um desafio para vocês chegar à conclusão de que João ficou com metade do dinheiro que possuía originalmente ao final dos dois gastos.